Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissière aqui da Le Cordon Bleu de São Paulo. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para a gente fazer uma cheesecake de maracujá. Vamos lá? Pessoal, a cheesecake de maracujá que a gente vai fazer, a gente vai começar pela base, tá? A base da cheesecake tradicional pode ser uma base de biscoito quebrado mesmo. Aqui a gente vai fazer o nosso próprio biscoito, tá? Então, como a gente não vai esticar ele, cortar como um biscoito, a gente vai parar ainda no ponto de farofa, a gente chama de crumble, tá? Pra gente fazer esse crumble, vou fazer na batedeira com a raquete, isso pode também ser feito à mão, ok? A gente precisa manteiga de preferência gelada, tá? Porque assim a gente faz uma farofa mesmo. Se ela tiver amolecida ou derretida, a gente começa a ter uma massa mais mole e aí a gente não tem a textura da farofa que a gente quer, tá? Farinha de trigo. Farinha de trigo a gente peneira, ok? Eu vou colocar já também o açúcar de confeiteiro, que a gente também precisa peneirar, tá? Esse açúcar, o de confeiteiro, ele só tem uma granulometria, ou seja, o tamanho do grão do açúcar é menor do que o açúcar refinado. Mas poderia ser usado o refinado também, aí não precisaria peneirar, tá? Só vai ficar faltando a farinha de amêndoas e uma pitada de sal, ok? O sal, ele é realçador de sabor, então a gente coloca uma pitadinha de sal que ajuda a gente a ter um sabor melhor para qualquer preparação. Então, na batedeira com a raquete, então, a gente vai ligar, vai deixar isso batendo até formar uma farofa, ok? E aí a gente vai colocar o ovo, que vai ajudar a dar uma liga para nossa massa. Por isso que é importante, então, a gente ter a manteiga bem gelada, tá? Porque assim a gente vai formando uma farofa com os secos, a gente impermeabiliza os grãos da farinha, ok? E a gente faz uma farofa, vai ser um biscoitinho. Se você for usar algum biscoito comprado ou se você tiver feito um biscoito que sobrou e quiser usar, também é possível, tá? A gente vai processar isso no final, então não vai fazer diferença se ele estava inteiro ou se ele já estava quebrado. A gente vai observar aqui que os pedaços de manteiga, eles vão quebrando em pedaços menores e vai se desfazendo e vai misturando com os secos, e é isso que vai dar essa textura de farofa, tá? Então, quando a gente tem já a manteiga quebrada em pedaços menores, é hora da gente colocar o ovo, tá? Então, um pouquinho de ovo vai dar a liga da nossa massa. Então aqui tem uma placa com um tapete de silicone, pronta para eu colocar a minha mistura. Eu estou terminando só de incorporar, passo a massa na lateral do bowl, assim a gente consegue recuperar tudo e faz a nossa farofa, tá? Então aqui, se eu continuar misturando, a gente vai aquecendo a manteiga e isso tudo vai virar uma massa de biscoito, tá? Por isso que tanto faz a gente usar um biscoito pronto ou essa nossa farofa. Qual vai ser a diferença? Aqui a gente consegue trabalhar com um pouco mais de textura, um pouco mais de sabor. Então, da mesma forma que eu falei que a gente está usando o açúcar de confeiteiro e vocês podem usar o refinado, aqui tem um pouco de farinha de amêndoas que traz sabor, traz crocância, é gordura. Mas se vocês não quiserem colocar, não precisa. Pode simplesmente tirar a farinha de amêndoas, substituir por farinha de trigo, para não faltar estrutura. Ou trocar por uma farinha de outra castanha que você prefira, aí vai ser uma diferença no sabor mesmo da farofa, do biscoito, da nossa base, da nossa cheesecake, tá? Isso aqui pronto, farofa pronta, a gente vai levar no forno pré-aquecido a 160 graus por aproximadamente 12 minutos, tá? O importante é que quando esse tempo passar, ele vai estar bem dourado, a gente solte essa farofa com um garfo para que mantenha essa textura, senão ele vai assar e vai terminar como um bloco. Tá? Então, ele saindo do forno quente ainda, passa um garfo para soltar e manter a farofa, ok? Eu já tenho um pronto assado aqui.
Então, na receita, a gente tem 2 quantidades de manteiga e essa parte menor a gente vai usar agora, tá? Então, aqui o meu crumble já tá assado. Eu vou pegar, então, na ajuda de um processador ou um mixer de mão com o copo, eu vou colocar o meu crumble aqui, certo? Essa farofa. Eu vou processar para fazer uma farofa, então, mais fina. Bom, então aqui eu tenho já o meu crumble processado. Ele virou uma farofa fininha. Passar para esse maior. Assim a gente tem espaço para misturar, porque o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar a segunda parte da manteiga derretida, tá? E ela vai ser a liga da minha massa. Então eu coloco ela aqui na minha farofa e vou misturar para ir dando liga. E a gente já vai preparar a base da nossa cheesecake. Então eu vou montar num aro 20, ok? Eu tenho aqui um pouquinho de óleo. E eu vou untar bem esse meu aro com o óleo, tá? Bem untado. Então termino a mistura do meu crumble, da minha farofa, com a manteiga. E essa manteiga, como eu falei, ela vai dar a liga, tá? Então, por isso a gente tem que preparar isso primeiro. Esse crumble de amêndoas que a gente tá fazendo. Com a manteiga. Isso tudo vai unir e vai formar a base da nossa cheesecake. Então, misturei bem. Vou colocar, então, aqui no meu aro. E vou pressionar, tá? Isso aqui, como vai ser a base da cheesecake, a gente tem que pressionar bem, tá? A manteiga, ela estava derretida para fazer essa base, mas eu vou pôr tudo isso na geladeira. Então, quando eu colocar na geladeira, ele vai ficar duro e assim não vai se misturar com o recheio da cheesecake que a gente vai colocar aqui em cima antes de levar para assar, tá? Então, pressiona bem, porque assim a gente tem a base bem compacta e o recheio não vai vazar também na hora do forno. Ok. Base pronta e compacta. Eu vou levar ela para a geladeira até ela firmar. É o tempo da gente fazer o nosso recheio. Para o nosso recheio da cheesecake, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a cheesecake. Então, todo mundo já conhece, ela está bem difundida aqui no Brasil, porque a gente tem bastante influência dos Estados Unidos, né? Mas é interessante a gente saber que produções doces, né? Então, sobremesas feitas a partir do queijo, elas datam bem de antigamente, lá da Grécia Antiga, tá? A cheesecake ficou muito popular com o Philadelphia, né? Com o nascimento do Philadelphia em 1920. Então, originalmente, a receita de Nova York, que hoje é a mais famosa, ela é feita com o cream cheese Philadelphia, tá? Porque ele dá uma textura realmente mais cremosa, mais untuosa para a cheesecake. E é assim que ela ficou tão famosa e ganhou ganhou o país dos Estados Unidos e depois o mundo todo, né? Então, a gente tem bastante aqui. Então, por isso que é importante a gente falar da qualidade do queijo, porque o queijo que vai dar direto a textura da nossa cheesecake. Depois, em termos de receitas, a gente tem algumas receitas que são feitas como essa. Então, a gente faz um recheio, a gente coloca na base e a gente assa tudo isso junto. Mas também com a criação da gelatina e tudo mais, isso possibilitou a gente ter algumas receitas de cheesecake que não passam por processo de cocção. Aqui a gente tem o ovo, a gente tem que ter cocção, então são receitas diferentes, mas a gente consegue ter processos diferentes e os 2 ou 3 ou 4, existem muitas maneiras de fazer
uma mesma cheesecake, tá? Então essa tem cocção, tem algumas que não tem. Então, para isso, então a gente vai colocar o nosso cream cheese na batedeira. E eu vou amolecer ele com o açúcar, tá? Então, para que ele fique todo liso. Então, só o queijo e o açúcar. Eu vou começar a bater para quebrar mesmo o queijo em pedaços menores e deixar ele liso antes de entrar com o restante dos ingredientes, tá? Então, aqui eu não coloco o creme de leite no início, pra gente não bater o creme de leite demais e possibilitar ter um residual do sabor da manteiga por passar do ponto de tanto que a gente bate o chantilly, o creme de leite fresco. Então, por isso eu gosto de alisar ele primeiro. E o ovo vem depois, porque a gente também não quer dar aeração nesse ovo. Se a gente bater muito o ovo, a gente deixa ele muito aerado, a cheesecake pode subir muito no forno, pode rachar, então não é o que a gente quer, né? O ovo vem mesmo para dar estrutura. Então aqui o queijo tá uniforme, tá lisinho com o açúcar. Eu vou raspar então a lateral, o fundo da batedeira. E já vou colocar o meu creme de leite fresco. Vou misturar. E agora, quando ele incorporar, só vão faltar os ovos, tá? Os ovos, então, eu vou colocar um a um. Incorporou, eu venho com o outro, incorporou com o outro. E a hora que eu incorporar os três, eu já vou parar a mistura, tá? Não vou seguir. Eu vou soltar de novo da lateral e do fundo. Ok. Tá tudo homogêneo, vou vir com o ovo então. Aos poucos. Deixa incorporar. Coloco o segundo. O terceiro. E ficou homogênea, tá pronta a mistura. Okay? Aqui a gente está trabalhando com o recheio in natura, né? Então a gente tem só o recheio do cream cheese mesmo, ovo e creme de leite, enfim. E a gente vai ter a saborização dessa cheesecake através da geleia de maracujá que a gente vai colocar por cima, tá? Mas a gente poderia, nada impede da gente saborizar também o recheio da cheesecake. Aqui caberia muito bem uma raspa de laranja, uma raspa de limão, tá? Traria uma acidez interessante para o produto, ok? Recheio pronto, eu vou colocar então na minha base gelada. Ok? Então aqui a base endureceu, eu coloco o meu recheio. Dar uma espalhada com a própria espátula. Então a gente falou da receita, a gente falou da textura do cheesecake, vinda do queijo, né? E agora a gente vai falar de forno. Por quê? Porque a cheesecake, quanto mais baixa a temperatura e mais tempo ela levar para cozinhar, mais cremosa vai ser a mistura, porque a gente não superaquece o recheio. E assim a gente cria bolhas, enfim, a gente tem uma textura um pouco mais granulosa quando a gente tem uma temperatura mais alta. Então, para ter aquela cheesecake bem cremosa dentro,
a gente tem que abaixar a temperatura, tá? Então, se a gente assa, como essa forma ela é grande, se a gente assa em 90 até 100 graus, a gente pode deixar ela normalmente em 1h30, 1h40, ela tá assada, tá? Mas se a gente sobe a temperatura, 120, 130, aí 1h, 1h10, vai depender muito do forno, tá? Como a gente vai saber se ela tá assada? A gente vai tocar no centro e a gente vai ver se ela já tá firme, ok? Se ela não tiver mais líquida, ela tá completamente assada, ok? Enquanto a nossa cheesecake está assando, a gente vai preparar a cobertura. A nossa cobertura da cheesecake de maracujá, a gente vai fazer uma geleia de maracujá, tá? Poderia ser só um coulis, pode ter semente, pode ser sem semente, pode ser a fruta da sua preferência. Aqui no Brasil a gente gosta bastante com frutas vermelhas, tem gente que gosta com pedaço ou sem pedaço, aí vai do gosto de cada um, tá? Então, para apresentar para vocês essa geleia de maracujá, o que eu fiz? Eu gosto de um pouco de semente de maracujá, mas não muito. Então eu não estou usando a polpa 100% da fruta. Eu peguei uma unidade de maracujá, pesei e completei o peso da receita com a polpa, aquelas que a gente encontra congelada mesmo, que não tem semente, tá? Assim também não fica muita semente, nem pouca semente. Então eu fiz isso, assim eu tenho a proporção que eu gosto de trabalhar, tá? Vou colocar então isso tudo na panela. E aqui, o que a gente faz? Então, para a geleia, a gente tem a pectina. Para quem não conhece a pectina ela é uma fibra solúvel, tá? Que ela é natural das frutas, ela está presente em todas as frutas. Depende da fruta, ela está presente em maior ou menor quantidade, tá? Principalmente na casca das frutas, tá? Principalmente das frutas cítricas. Então, isso é extraído da casca de laranja, de limões e etc. Ok? Um outro exemplo, já que a gente está falando de maracujá, é a parte branca do maracujá, que é super rica em pectina, tá? Mas a gente consegue encontrar a pectina cítrica vendida em pó, separado, já prontinha para a gente usar, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns passos em relação à pectina, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem a polpa da fruta que a gente vai escolher, que aqui é o maracujá, na panela. E aí a gente precisa misturar essa pectina com um pouco de açúcar, tá? Se a gente adicionar a pectina direto no líquido, mesmo que esteja aquecido, ela começa a formar grumos. Então a gente precisa misturar ela com o açúcar, tá? Não precisa pesar, mas eu uso basicamente uma proporção de 5 vezes o peso de pectina para a quantidade de açúcar, tá? Então eu não vou pesar aqui, mas vou colocar uma quantidade generosa para misturar com a pectina, o açúcar, ok? E o restante do açúcar pode entrar direto na polpa, direto na panela, ok? Então, essa mistura tá pronta aqui com o fouet e a polpa com o açúcar vai entrar pro fogo. Primeiro cuidado que a gente teve, misturar a pectina com o açúcar para ela não empelotar. E o segundo cuidado que a gente vai ter é não colocar na mistura totalmente fria, tá? A gente fala, se você tiver o termômetro, a partir de 40 graus. Então, essa mistura, 40 graus, a nossa temperatura corporal é 36, então 40 vai ser uma temperatura que a gente ainda vai sentir como morno, né? Então, tá morninho, a gente já pode adicionar a pectina, tá? Como que a gente vai adicionar a pectina? A gente vai adicionar em chuva, sempre mexendo, tá? Então, a pectina, ela é essa fibra que ela é muito usada nas geleias, nas confitures, nas marmeladas, etc. Porque ela forma esse gel, mas é um gel diferente da gelatina, por exemplo, tá? Então, tá nessa mesma categoria, mas ela tem essa textura um pouco mais elástica ainda, ok? Então, aqui eu sinto aqui pela lateral da panela que ela já tá morninha, eu já vou começar a colocar a pectina, tá? Então, em chuva, pectina com açúcar, mexendo sempre embaixo para ela não empelotar. E agora a gente vai cozinhar como uma geleia normal, tá?
Se você deixar ela menos tempo cozinhando, a gente tem um pouco mais de água, a gente tem uma geleia um pouco mais fluida. Mais tempo cozinhando, a gente tem menos água, a gente tem ela mais densa. Então é importante a gente, quando tá fazendo essas geleias, a gente tá mexendo sempre, tá? Eu tô usando um fouet, assim a gente consegue ir equilibrando, tanto misturando quanto ir equilibrando as temperaturas ao longo da massa toda, tá? Por isso que antigamente a gente via que o pessoal usava aquelas panelas de cobre, porque o cobre ele tem uma distribuição mais uniforme do calor, tá? E isso ajuda a gente a ter uma cocção também mais uniforme, tá? As panelas, hoje em dia, elas têm fundo triplo, elas guardam bem o calor, então também ajudam, ok? Mas é importante a gente ir sempre mexendo, porque as frutas, né, as polpas de frutas, independente da fruta que você escolher usar, elas têm a frutose. E a frutose é o açúcar presente naturalmente nas frutas, mas ele é mais sensível ao calor. Então, se a gente deixa essa mistura sempre pegando no fundo, se deixar parada, ela começa a pegar no fundo e aí a gente tem um sabor residual da frutose que não é tão interessante. Aqui eu já tô chegando no ponto que eu quero, porque eu não quero deixar ela muito espessa, senão também fica difícil da gente espalhar por cima da cheesecake. Vou mostrar aqui o ponto para vocês. Então, quando a gente tira do fogo, ela para de ferver, a gente consegue ter uma noção melhor do ponto da geleia, tá? Vou cozinhar um pouquinho mais. Eu deixei já aqui uma bandeja para eu colocar e quando eu levanto com a colher eu consigo ver a textura. Ela já tá cobrindo a minha colher, tá? Então isso significa que quando ela esfriar, ela já vai ter uma densidade, tá? Então, só mais um pouquinho, uma fervura. Aqui a minha geleia já vai estar no ponto, tá? Ok? Então aqui tirei do fogo, vou espalhar numa assadeira. Vou colocar o plástico filme em contato. E vou levar para gelar, tá? A gente precisa, para nossa montagem, das duas coisas frias, tanto a cheesecake quanto a geleia. Então eu fiz a geleia, deixei gelando, eu já tenho então uma cheesecake. Ela já assou, já tá fria, já resfriou, tá? Então aqui, pra gente tirar do aro, obrigada, tem uma geleia. Eu vou usar um maçarico, tá? Eu vou passar o maçarico na lateral, assim a gente vai dar um pouquinho de calor e assim facilita da gente tirar o nosso aro e deixar a lateral visível. Ok. Então, com cuidado, a gente vem passando na lateral em contato com o aro. E aí, com a geleia fria, a gente vai espalhar por cima da nossa cheesecake, tá? Então ela vai ter essa textura, antes de colocar a geleia, ela vai ter essa textura firme, tá? Então aquele ponto que eu falei pra vocês que a gente vê no forno, a gente toca e a gente sente uma certa resistência, tá? Então quando ele estiver firme, ele tá bom. Quando ele gelar, ele ainda vai firmar um pouco mais, tá? Por isso que a gente consegue tirar bem o aro e transportar ele de um prato para outro, ok? Então, vou posicionar agora a geleia aqui.
essa é a nossa cheesecake de maracujá. Bon appétit et bienvenue à Le Monde de Cordon Bleu. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam. Merci!